Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo e hoje a gente vai dar continuidade então com as nossas videoaulas de eletrônica analógica, vendo circuitos com amplificadores operacionais. Hoje a gente vai ver o circuito comparador. O circuito comparador é um circuito não linear, ou seja, ele vai ter uma resposta não linear. Tá? O circuito comparador ele só vai ter duas possibilidades de saída, que é mais Vsat ou menos Vsat. Ou seja, ele é um circuito binário, tá? Ou um valor alto ou um valor baixo. Esse é o circuito comparador. A gente vai ver então como montar os circuitos comparadores e as variantes entre as suas montagens. Segue para a aula então. Comparadores. Vamos ver então como que se monta comparadores com amplificadores operacionais. Primeiramente, a gente vai ver o comparador não inversor, o comparador simples, né? O que acontece? O comparador, pessoal, é um circuito que vai comparar um sinal de entrada com um sinal que está no outro terminal. Então, nesse caso, ele vai comparar o Vin com 0 volts, tá? O que acontece nos comparadores? Os comparadores são circuitos não lineares. E pelo fato de ser um circuito não linear, ele não tem a realimentação negativa, que a gente vinha vendo nos circuitos anteriores. Ou seja, sem a realimentação negativa, ele deixa então de ser um circuito linear, certo? Bom, como ele não tem a realimentação negativa, o ganho vai ser quem? Vai ser o AV0, que a gente já viu lá no início do curso, tá? Quando a gente começou a ver amplificadores operacionais, esse AV0 ele é muito grande, ele tende a infinito. Sendo muito grande, o que vai acontecer? Qualquer diferença pequenininha que eu tenha aqui, vezes algo muito grande, vai tender a uma saída que vai para quê? Que ia para infinito. Só que é claro, ela não vai para infinito porque eu tenho alimentação mais VCC e menos VCC, então ele vai ser limitado na tensão chamada de Vsat. Quem é Vsat? Vsat é o VCC menos 1. Então o mais Vsat vai ser o mais VCC menos 1. O menos Vsat vai ser o módulo do menos VCC menos 1, ou seja, vai ser a tensão negativa. Se eu tiver aqui, por exemplo, com 15 volts, o mais Vsat seria mais 14. Se aqui tiver menos 15 volts, o menos Vsat seria menos 14. Lembrando, lá no início do curso, a gente viu que isso aqui, dependendo do dump-op, pode variar, tá? Pode reduzir mais ou menos, dependendo do amplificador operacional que estiver sendo utilizado, tá? Mas para efeito de cálculo aqui na disciplina, a gente vai tirar 1 volt da alimentação e vai considerar essa tensão aqui com 1 volt a menos como o Vsat. Então o que eu posso ter de saída? Apenas dois tipos de sinais, que é o mais Vsat e o menos Vsat, só, tá? O comparador só tem duas saídas, ou mais Vsat ou menos Vsat. Ou seja, é um circuito binário. Ele está convertendo um sinal aqui de entrada em um sinal binário, que ou é mais Vsat ou é menos Vsat. Como que funciona isso então? Vejam bem, a minha tensão de saída então só tem duas possibilidades. Quando eu estou trabalhando com malha aberta, né? Ele só vai ter duas possibilidades, que é mais Vsat e menos Vsat. Quando vai ser mais Vsat? Nessa montagem aqui vai ser quando? Quando essa tensão for maior que essa. Se essa tensão for maior que essa, o que eu tenho? Essa tensão da entrada não inversora sendo maior, vezes um ganho infinito, iria para mais infinito, saturando, né? Então vai ser mais Vsat se o Vin for maior que 0. Essa entrada está no 0. Ou menos Vsat se o meu Vin for menor que 0. Ou seja, se essa aqui for maior, né? O que vai acontecer? O meu sinal de saída vai ser menos Vsat, vai ser negativo, tá? Então eu só tenho duas possibilidades, isso é fundamental ter em mente, é mais Vsat, menos Vsat, e quando que isso ocorre? Aqui sendo maior que V0, maior que 0, aqui vai ser então mais Vsat, e aqui sendo menor que 0, menor que este valor, aqui vai ser menos Vsat. Esse é o princípio do comparador. E o que eu vou ter então de função de transferência? A relação entre Vout e Vin. Eu vou ter isso aqui. Se a minha entrada
Vin for maior que zero, a minha saída é mais Vsat. Se o meu Vin for menor que zero, a minha saída é menos Vsat. Ou seja, aqui fica muito claro também, assim como a gente viu no retificador, que tem uma descontinuidade, que não é um circuito linear, não é uma reta. Tá? Esses circuitos que teriam reta, mesmo que por outro lado, são circuitos chamados de lineares. Aqui, como tem essa descontinuidade, é considerado então um circuito não linear. Certo, pessoal? Ah, professor, e se for zero na entrada? Pois é, pessoal. Se for zero na entrada, aqui eu teria zero, né? E zero vezes infinito, aí daria zero, tá? Só que nunca vai ser absolutamente zero. Esse Vin, ele pode ser 0,000000001 vezes um ganho que tende a infinito, um ganho muito alto. Esse valor que é 0,0000001 vezes algo muito alto vai dar o quê? Mais Vsat. Se for menos 0,00001 vezes um ganho muito alto, daria menos Vsat. Então a situação quando o Vin é igual, absolutamente igual a zero, ela é muito difícil de acontecer, praticamente não acontece na realidade. Se ela acontecesse, seria zero, tá? Mas isso aqui é muito difícil de acontecer. Aqui nós temos um gráfico indicando então um sinal de entrada e como ficaria o sinal de saída. A gente já espera que o sinal de saída seja apenas ou mais Vsat ou menos Vsat. Então as possibilidades são essa ou essa só, porque é um circuito comparador, conforme eu já falei, ele vai ter uma resposta binária na saída, tá? Sendo ou isso ou isso. Então, todo sinal acima de zero, conforme a gente já viu, vai ser o quê? Sinais de entrada acima de zero vai ser mais Vsat. Então tá aqui, ó. Qualquer sinal acima de zero, a resposta na saída é mais Vsat. Qualquer sinal abaixo de zero, a saída é menos Vsat. E assim sucessivamente. Com isso, dá para perceber que eu converto um sinal analógico em um sinal quadrado e binário, tá? Com só valores ou aqui ou aqui. Sinal binário é que tem duas possibilidades de saída. E aqui eu tenho um sinal que é conhecido como analógico. Tem vários valores dentro do tempo, né? Na variação do tempo eu posso ter vários valores de sinal aqui. Certo? Agora, pessoal, vamos ver o comparador com referência. O que o comparador com referência faz? Ao invés de comparar com zero, assim como era no circuito anterior, eu vou comparar aqui com uma tensão, tá? Uma tensão de referência. O que acontece? Quando eu comparo com uma tensão de referência, ao invés dele comparar aqui com zero, ele vai comparar com este valor. Ou seja, se Vin for maior que este valor, eu vou ter mais Vsat. Se Vin for menor que este valor, eu vou ter menos Vsat. Lembrando que as saídas que eu posso ter são só Vsat, né? Que a gente já viu isso nos slides anteriores, tá? Então a possibilidade é Vout vai ser mais Vsat se Vin maior que a tensão de referência e menos Vsat se Vin menor que a tensão de referência. Com isso eu consigo comparar com o valor que eu quiser, não só com zero. Se eu quiser comparar com outro valor aqui, eu comparo. Ah, professor, e se a tensão de entrada for exatamente igual à tensão de referência? Pessoal, vai acontecer o mesmo caso que eu comentei com zero. Nunca vai ser exatamente igual. Ele pode estar um pelinho para cima, um pelinho para baixo. Vezes esse ganho que tende a infinito, ele vai jogar para mais Vsat ou menos Vsat. Certo? Bom, e como é que fica a função de transferência? A resposta da saída pela entrada. Então aqui eu tenho meu sinal VRF, vamos supor 3 volts, tá? Então tudo que for na entrada acima de 3 volts vai ser mais Vsat, tá? Então tudo que for acima de 3 volts, ó, na entrada, vai ser mais Vsat. Tudo que for abaixo de 3 volts vai ser menos Vsat. Então tudo que na entrada, aqui no meu Vin, ou abaixo de 3 volts, vai ser menos Vsat, tá? Então a gente tem esse gráfico deslocado aqui para a tensão de referência, né? Observem que continua essa descontinuidade, ou seja, continua a representação aí de um circuito não linear, certo? Pessoal, e como que eu vou montar uma fonte aqui? Eu vou usar uma pilha, daí uma pilha de 1,5 volt e digamos que eu quero comparar com 2 volts, como é que eu faço? Né?
Não, eu não vou usar uma fonte, aqui é só para uma representação, para a gente entender como funciona. Mas na verdade, ao invés de eu colocar uma fonte aqui, o que eu faço? Eu monto este circuito aqui, ó, tá? O que eu tenho nesse circuito? Aqui eu tenho um Zener e aqui eu tenho uma resistência. O que vai acontecer? Ela está alimentada com VCC, digamos que é 12 volts, e digamos que meu Zener é de 2 volts, tá? O que vai acontecer? Vai ficar 10 volts aqui na resistência e 2 volts aqui sobre o Zener. Com isso eu consigo travar numa tensão aqui de referência, que é a própria tensão de Zener. Então eu não uso uma fonte, tá? Eu uso um circuito que pode ser com Zener e uma resistência, ou então pode ser com duas resistências, tá? Por quê? Porque aqui não tem corrente. Pessoal, se aqui não tem corrente, o que vai acontecer? Eu posso considerar que aqui é um divisor de tensão firme, né? Um divisor de tensão de fato, tá? Se aqui é um divisor de tensão, aqui não tem corrente, então essa tensão vai ser dividida, essa e essa aqui, né? Vai ser igual ao total, VCC. Como é que eu faço? Eu faço a fórmula do divisor de tensão e calculo quanto que eu quero aqui. Então, digamos que eu tenho aqui 12 volts, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 10K, coloco aqui 2K, com certeza eu vou ter o que então? 10 volts aqui e 2 volts aqui. Então eu tenho a minha tensão de referência aqui nessa entrada igual a 2 volts, que é o que eu queria, tá? Então eu posso fazer esse jogo aqui com as resistências utilizando a fórmula do divisor de tensão, de maneira a ter a tensão que eu quero aqui. Não preciso necessariamente usar um Zener, mas se eu quiser posso usar o Zener também, certo? E pessoal, como que ficaria então o sinal de entrada utilizando essa questão da referência, tá? Então digamos que eu tenho a minha referência aqui, eu tenho esse sinal aqui, ó, em alguns momentos ele desce abaixo de 0, tá? Em alguns momentos está acima, tá? Ele vai comparar com quem? Vai comparar com essa referência e não mais com o 0, tá? Assim como foi no circuito anterior. Se ele vai comparar com a referência, então tudo que tiver acima da referência, mais VSAT. Tudo que tiver abaixo da referência, menos VSAT. E assim sucessivamente. Mais VSAT, menos VSAT e assim sucessivamente. Se ele estivesse comparando com 0, como é que ficaria? Ele ficaria mais VSAT todo esse trecho até aqui, ó. Vou colocar aqui. Isso aqui é para ser uma reta, tá? Ele ficaria mais VSAT, considera que é uma reta, viu, pessoal? Ele ficaria mais VSAT todo esse trecho. Esse trecho pequenininho ficaria menos VSAT se ele estivesse comparando com 0. Não é o caso, só para exemplificar aqui nessa forma, tá? De onda. Ele ficaria mais VSAT todo essa parte aqui. Esse trechinho pequenininho ele ficaria menos VSAT. E aqui mais VSAT novamente. Certo, pessoal? Comparador inversor. Vejam bem, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente inverti as entradas, tá? Então a entrada inversora agora está no meu sinal e a não inversora está na minha referência, certo? O que vai acontecer? Se essa minha entrada, que está na entrada inversora, tá? Ela for maior do que este valor aqui, o que vai acontecer? Eu teria um valor negativo vezes um ganho infinito, que daria o quê? Menos infinito. Menos infinito vai saturar em menos VSAT, tá? Então, se a minha entrada for maior que 0, nesse caso, que é a referência, ele seria menos VSAT. Se a minha entrada agora for menor que 0, ou seja, valores negativos, se a minha entrada for negativa, menor que 0, tá? O que vai acontecer? A minha saída vai ser mais, isso aqui sendo menor, né? Eu teria o quê? Teria um valor positivo aqui, vezes um ganho infinito, que vai dar mais infinito. Mais infinito ele vai saturar em mais VSAT. Então, se aqui for menor que este valor, vai ser o quê? Mais VSAT, tá? E aqui sendo menor que este valor, nesse caso, seria o quê? Seria ter entradas negativas, tá? Então o que a gente tem é isso. Menos VSAT, se o Vin for maior que 0, então valores maiores que 0, vai ser menos VSAT. E mais VSAT, se o Vin for menor que 0. Se aqui a tensão for menor que essa, tá? Eu vou ter mais VSAT. Como é que fica a função de transferência agora? Se o Vin for maior que 0, tá aqui, ó, Vin maior que 0, eu tenho menos VSAT, tá? E se o Vin for menor que 0, tá aqui, Vin menor que 0, eu tenho quem? Mais
VSAT. Eu simplesmente inverti o gráfico na função de transferência, mas ela continua sendo um gráfico descontínuo, né? Aqui tem como ficaria o gráfico então de entrada, vejam bem. Se eu tiver um sinal positivo, tá? Vai ser o quê? A saída vai ser menos VSAT. Se eu tiver um sinal negativo, a saída vai ser mais VSAT. E assim sucessivamente. Positivo é menos, negativo mais VSAT. Tá? E nesse caso ele está comparando com zero porque eu não coloquei uma tensão de referência aqui. Mas se eu quisesse eu poderia colocar. Mas ele está comparando com zero mesmo. Certo? Pessoal, e se eu não quiser que a saída seja mais VSAT ou menos VSAT? Digamos que eu quero que a minha saída seja 4 volts, seja 5 volts, tá? Um outro valor que não é o valor VSAT relativo à alimentação. O que eu preciso fazer? Eu preciso então limitar a tensão de saída. Como que eu faço isso? Montando um circuito com Zener, tá? Então eu coloco aqui um Zener virado para cima, um Zener virado para baixo e coloco aqui uma resistência em série. O que vai acontecer? Digamos que aqui eu estou alimentando com 15, então o VSAT daria 14, tá? E o meu Zener é de 4.3, tá? O que acontece? Aqui é positivo, então esse Zener está reverso, ele vai ter 4.3, esse Zener está direto, ele vai ter o quê? 0,7. 4.3 mais 0,7, na saída eu vou ter 5 volts. 5 volts na saída, se eu tinha 14 aqui, então eu fico com 9 volts aqui sobre a resistência, certo? Então, com essa montagem aqui, dependendo dos valores do Zener que eu coloco, eu consigo limitar a tensão de saída no valor que eu queira, tá? Então, minha tensão de saída, ela vai ser quem? Vai ser a tensão de Zener mais 0,7, tá? Então, se ele está aqui positivo, vai ser VZ1 mais 0,7, a corrente está neste sentido, né? Então, este está reverso e este está direto, tá? Então, se a tensão de entrada for maior que 0, eu teria aqui mais VSAT. Tendo mais VSAT e essa montagem aqui, ele vai então travar em quê? Em VZ1 mais 0,7. Se a minha tensão de entrada for menor que 0, tá aqui, eu teria o quê? Menos VSAT aqui. Tendo menos VSAT, o que vai acontecer? A corrente agora, ela está neste sentido. Se ela está neste sentido, esse Zener aqui, ó, ele está reverso, e esse Zener aqui, ele está direto, tá? Com menos 0,7 e aqui menos a tensão de Zener. Somando os dois, então vai dar a tensão de Zener mais 0,7 com esse negativo aqui para fora, tá? Então se a tensão de entrada for negativa, eu vou ter menos VSAT e ele vai travar em menos VZ2 menos 0,7, tá? Então tá aqui, ó, menos VZ2, dentro do parênteses, mais 0,7, tá? Que é a soma dos dois, o menos só foi para fora, tá? E o resto da tensão fica onde? Fica aqui. Observem uma coisa interessante. VZ1 pode ser diferente de VZ2, se eu quiser, tá? Se eu quiser que ele trave numa tensão positiva maior que a negativa, ou vice-versa, eu posso utilizar valores de Zener diferente. E como é que fica, então, a função de transferência? Valores maiores que 0, tá aqui, vai dar o quê? VZ1 mais 0,7, não é mais VSAT agora, tá? E valores menores que 0 na entrada vai dar menos o VZ2 com 0,7, tá? Não é menos VSAT agora. Eu consigo mudar, então, este valor aqui e aqui. Observem que eu posso também utilizar uma tensão de referência. O que mudaria? Mudaria que aqui ele vai comparar com a tensão de referência ao invés do 0, e que esse gráfico ficaria deslocado para uma tensão de referência que seria aqui, se fosse uma tensão de referência positiva, ou aqui, se fosse uma tensão de referência negativa. Tranquilo, pessoal? Bom, com isso, conforme eu comentei, então a minha tensão de saída, ela continua sendo binária, mas só que ela vai ser mais VZ com 0,7 ou menos VZ com 0,7, tá? Em vez de ser mais VSAT e menos VSAT. Eu mudo aqui o valor. Claro que este valor tem que ser menor que o VSAT, tá? Então o VSAT ele estaria, por exemplo, aqui em cima, tá? E o menos VSAT estaria, por exemplo, aqui embaixo, tá? O VZ com 0,7 com certeza tem que ser menor, senão ele não vai travar no valor de VZ com 0,7. Certo? Pessoal, aqui tem uma outra montagem que pode ser feita. Vejam bem, ao invés de eu colocar a resistência aqui na saída e
os dois Zener em paralelo com a carga, eu coloco quem? Eu coloco essa parte aqui, ó, ligado aqui na entrada inversora. Ou seja, eu estou fazendo uma realimentação. Ah, professor, não tinha que ficar aberto? Tinha que ficar aberto para funcionar como comparador, mas como tem esses dois Zener, ele vai funcionar como se fosse um aberto, tá? Fora da tensão de Zener. Abaixo da tensão de Zener ele conduz, acima ele trava. E daí travando, ele trava nesse valor aqui, ó, tá? Também funciona, só que ele vai ter essa realimentação negativa e necessariamente essa montagem tem que ser o quê? Essa montagem tem que ser inversora, tá? Essa montagem aqui tanto faz. Se eu colocar aqui o limitador na saída, eu posso utilizar a montagem aqui não inversora, tá? Ou o comparador inversor, colocando negativo aqui e positivo embaixo, tá? Essa montagem já não tem essa opção. Ela só funciona dessa maneira, tá? Como é que funciona então? Como que a gente calcula o RS? Nessa montagem, quem vai ser o RS? Vai ser o VR sobre IR. Quem é o VR? O VR vai ser o próprio Vin. E quem vai ser o IR? O IR vai ser a própria corrente que passa no Zener. Então com isso eu determino a corrente que passa no Zener pelo meu RS. Então RS eu faço o cálculo para definir a corrente que passa aqui no Zener. Neste caso aqui a montagem é mais simples até, mas o cálculo é mais complexo, tá? O RS está aqui. Quem vai ser RS? Vai ser o V de R sobre I de R. Quem é o V de R? É o VSAT menos o VOUT. Quem é VOUT? É o VZener com 0,7, tá? Então, quem que vai ser essa tensão aqui? Vai ser o VSAT menos o VZ com 0,7, tá aqui. E a corrente que passa aqui, quem é? É a corrente que vai passar no Zener mais a corrente que vai passar na carga. Então tá aqui, ó, IRL mais IZ. Ou seja, para fazer o cálculo dessa resistência é um pouquinho mais chatinho, tá? Mas aqui tem a vantagem do quê? Dele trabalhar como inversor e como não inversor. Aqui já não tem como fazer a montagem não inversora, certo? Pessoal, agora a gente vai ver uma outra situação. A gente viu como limitar a tensão de saída, colocando um limitador de saída, mas o que acontece? O comparador, né, os amp-ops, eles foram montados, eles são projetados para que a tensão aqui na entrada não seja muito diferente. Essa entrada VIN1 seja muito diferente do VIN2. Se essas entradas forem muito diferentes, o que vai acontecer? Ele pode queimar, tá? Como ele não foi projetado para isso, ele pode queimar. Então o que acontece? É muito comum a gente usar um circuito chamado de proteção da entrada. O que o circuito de proteção da entrada faz? Ele coloca aqui um circuito para proteger, para não queimar o amp-op, tá? No caso do limitador de saída, era uma tensão de saída para o próximo estágio. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou limitando a entrada para evitar a queima do amp-op, tá? A função aqui é evitar a queima do amp-op. O que eu faço? Eu coloco dois diodos em chamado antiparalelo. O que isso quer dizer? Antiparalelo é um diodo para cima e um diodo para baixo. Ou seja, se eu tiver aqui uma tensão positiva, o que vai acontecer? A corrente vai circular por aqui e vem para o terra, tá? Então, quando eu tenho uma tensão positiva, quanto que eu tenho sobre o amp-op? Eu vou ter 0,7 volts, mais 0,7 na entrada, tá? Se eu tiver uma tensão negativa, é negativo, o que vai acontecer? A corrente vai circular por aqui e vem para cá. Se ela é negativa, eu vou ter então o que aqui? Uma tensão de menos 0,7, menos 0,7 volts, tá? Então, se a tensão é negativa, continua sendo negativo, só que agora é uma tensão pequenininha na entrada, tá? Ou seja, a diferença entre as entradas aqui, VIN1 e VIN2, sempre vai ser 0,7 ou menos. Em módulo vai ser 0,7 ou menos, ou seja, vai variar de mais 0,7 a menos 0,7 só, tá? Eu tenho aqui a minha tensão na entrada, mas aqui entre VIN1 e VIN2 vai variar entre 0,7 e menos 0,7, tá? Não vai ter tensões acima ou abaixo, porque esses dois diodos de proteção aqui estão limitando, tá? Estão ceifando o sinal. Isso acontecendo, o que acontece? Então eu tenho tensão pequena aqui, ele não queima, e da mesma maneira, quando aqui é positivo, vai ser mais 0,7 vezes infinito vai dar mais VSAT. Continua sendo mais VSAT do mesmo jeito.
Quando aqui é negativo, vai ser menos 0,7 e menos 0,7 vezes infinito continua sendo menos Vsat, do mesmo jeito, certo? Aqui tem então um exemplo, pessoal, vejam bem. Então eu tenho aqui minha tensão de entrada é este gráfico aqui, tá? Coloquei aqui o circuito de proteção para evitar a queima do amp-off, se tiver uma tensão muito alta, diferente ali na entrada, e uma resistência de 330 ohms. Estou alimentando com 15 volts, ou seja, minha saída seria o quê? Mais Vsat e menos Vsat. Ou seja, mais 14 e menos 14. Só que eu montei aqui também um circuito limitador. Esse circuito limitador, ele tem uma resistência de 330 e um diodo Zener de 5.1. Vejam bem, eu não coloquei o outro diodo aqui, só esse de 5.1. O que vai acontecer? Sempre que aqui for positivo, a corrente vai circular por aqui, aqui vai dar 0,7. 0,7 em malha aberta vai ser o quê? 0,7 vezes infinito daria mais infinito, que seria mais 14, ele satura em mais 14. Mais 14 a corrente vai circular por aqui, esse Zener está reverso, então a tensão sobre ele é 5.1. Então tá aqui, ó, sempre que é positivo, tá? Minha tensão de saída vai ficar em 5.1. Quando a tensão de entrada for negativa, o que vai acontecer? A corrente vai fluir por aqui, fluindo por aqui, vai ter uma tensão aqui de menos 0,7. Tendo menos 0,7 seria menos infinito. Menos infinito satura em menos 14. Menos 14, a corrente flui nesse sentido, esse diodo está como? Esse diodo está direto. Se ele está direto, a tensão sobre ele vai ser o quê? Menos 0,7 volts. Tá? Então tudo que é negativo, ele vai travar em quê? Aqui em menos 0,7 volts. Tá? Porque esse diodo está direto. Tranquilo, pessoal? Pessoal, então é isso. A gente viu os circuitos comparadores, o comparador inversor, o comparador não inversor, o comparador com referência, a proteção na entrada e o circuito limitador de saída. Várias variantes aí de como que se funciona o circuito comparador. Ele é amplamente utilizado e essa questão de transformar o sinal de saída em um sinal binário torna o comparador um circuito que converte sinal analógico em sinal digital, ou seja, converte um sinal com vários níveis de tensão que varia no tempo em um sinal com apenas 2 níveis de tensão que pode variar no tempo, que seria o mais Vsat ou menos Vsat, ou a tensão superior e inferior, né? Tendo alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu respondo e até a próxima.